No semestre passado, estudamos Sociedades Secretas e Escatologia, a história secreta do mundo. Neste semestre, vamos estudar Teoria dos Jogos. Nesta aula, quero conectar os dois temas e mostrar como o mundo realmente funciona. Teorias conspiratórias populares sobre o mundo. Vamos passar por algumas teorias conspiratórias populares sobre como o mundo funciona. Existem várias versões diferentes. Vou apresentar uma versão simplificada e clara. Se houver algo que não esteja claro, façam perguntas. Começamos com os Cavaleiros Templários, provavelmente a sociedade secreta mais bem-sucedida da história. Foi fundada durante as Cruzadas. Havia peregrinos cristãos que viajavam a Jerusalém e eram roubados no caminho. Os Templários eram uma organização voluntária designada pelo Vaticano para proteger esses peregrinos. Com o tempo, os templários também se tornaram um banco. Você depositava seu ouro. Com eles, recebia um recibo e, ao chegar a Jerusalém, recebia o ouro de volta. Tornaram-se uma organização extremamente poderosa porque reuniam política, força militar, religião e finanças. E foi justamente por isso que, em 314, a Igreja Católica e o rei da França os declararam ilegais. Queimaram seu líder Jacques de Molay na fogueira, acusando de blasfêmia por adorar um falso deus chamado Baphomet. Os templários estavam em Jerusalém, que é o ponto de convergência de todas as religiões, e começaram a se interessar por outras tradições religiosas, filosofia hermética, neoplatonismo, filosofia gnóstica. Todas consideradas heréticas pela Igreja Católica. Essa foi a organização que foi banida. Há quem especule que, em vez de desaparecerem, os templários ressurgiram como os maçons do rito escocês. E sua importância histórica está no fato de que eles teriam ajudado a criar as condições para a Reforma Protestante, conspiraram para deflagrar a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Criaram, em essência, a modernidade em si. Eles teriam chegado a controlar a Inglaterra e criado o Banco da Inglaterra, que deu origem ao sistema financeiro moderno. Depois disso, teriam ajudado a provocar a Primeira Guerra Mundial, que levou à Segunda, e agora estariam conspirando para criar uma Terceira Guerra Mundial, que instauraria um governo mundial único, um governo de nação única sediado em Jerusalém, controlado por uma inteligência artificial. É por isso que vemos data centers sendo construídos pelo mundo todo. Há também quem especule que os templários tinham a capacidade de se comunicar com demônios. Para se comunicar com demônios, é preciso firmar contratos por meio de sacrifícios rituais. Em troca, os demônios podem tomar posse de você e oferecer segredos. Como viver para sempre. Como permanecer jovem. Como construir grandes tecnologias. Como fabricar armas nucleares. Segundo essa visão, o objetivo maior do governo mundial e do Estado de IA seria trazer esses seres interdimensionais ao nosso mundo para que a elite possa viver eternamente. Ainda quem trace os templários de volta a Roma e as 13 famílias que depois se tornaram parte de Veneza. São muitas as variações dessa teoria sobre como o mundo funciona. Existem inúmeros problemas com essa teoria. Primeiro, não há evidência alguma de que qualquer uma dessas afirmações seja verdadeira. Não sabemos se demônios existem, não há evidência de que existam. Existem inúmeros problemas com essa teoria. Primeiro, não há evidência alguma de que qualquer uma dessas afirmações seja verdadeira. Não sabemos se demônios existem, não há evidência de que existam. Não há evidência de que exista uma conspiração gigantesca que se estenda por 1000 anos. Segundo, a própria elite não acredita nisso. As pessoas que detêm poder real consideram essa teoria completo e total absurdo. Terceiro, ela é anti-histórica, é uma versão excessivamente simplificada de como as coisas funcionam, que não leva em conta outros fatores. Além disso, o que aprendemos aqui é a teoria dos jogos, e essa teoria também é antijoguista. Porque uma das lições centrais da teoria dos jogos é que quando as pessoas chegam ao poder, tornam-se arrogantes e estúpidas. É muito comum que pessoas poderosas ascendam e depois caiam. Essa é a lei de ferro da história. Por essas razões, sabemos que essa teoria não é verdadeira. O que há de convincente nessa teoria? Ao mesmo tempo, há certos aspectos dessa teoria que são muito convincentes. O primeiro é que ela é intuitiva. Quando conto a alguém, faz sentido para essa pessoa, faz muito mais sentido do que a história que nos ensinam na escola. Isso é curioso, nada disso é correto, mas é intuitivo. O segundo é que ela é explicativa. Mesmo não sendo factual, ela nos ajuda a entender como o mundo funciona. É uma explicação muito clara. O terceiro, e o mais paradoxal, é que ela é preditiva. Ela nos ajuda a prever como as coisas vão se desdobrar no futuro. Então, mesmo que a elite considere tudo isso loucura, e mesmo que seja absolutamente impossível que estejam planejando uma terceira guerra mundial, ou um estado de IA, ou um governo mundial único, as chances são de que essas coisas aconteçam. Isso cria um paradoxo enorme. Como pode algo não ser factual, absolutamente não factual, mas ser verdadeiro? Verdadeiro no sentido de nos dar uma compreensão profunda de como o mundo funciona? É um paradoxo. Tudo isso é absurdo, mas nos ajuda a prever o futuro. Portanto, é verdadeiro. O que vou tentar fazer agora é explicar como o sistema realmente funciona. O ponto central que precisam compreender é que essa teoria é metafórica, não literal. Vou tentar explicar factualmente como o mundo funciona.
E o que verão é que essa conspiração é uma explicação metafórica, uma história que as pessoas conseguem entender e que as ajuda a apreciar as nuances do mundo. Mas agora eu vou contar como funciona literalmente. Os místicos e os segredos do universo. Existem neste mundo pessoas, místicos, cultistas, que passam todo o seu tempo tentando descobrir como o universo funciona. Eles tentam desvendar os segredos do universo. Existem diferentes segredos. A astrologia, onde o movimento dos astros determina o destino das pessoas. A alquimia, como transformar o nada em ouro, o chumbo em ouro. A escatologia trata de como o mundo vai acabar, o propósito do universo e quando Deus virá. A geometria sagrada pode ser vista como a física de partículas da antiguidade, a essência do universo. Esses cultistas, que podem ser poetas, filósofos, místicos, passam todo o tempo pensando sobre qual é a verdade fundamental do universo. Então existem pessoas que buscam poder, riqueza e fama. Elas reconhecem que, para obter isso, precisam conhecer esses segredos também. Então formam sociedades secretas para acessar esses conhecimentos, astrologia, alquimia, escatologia, geometria sagrada, e os implementam no mundo para criar poder, riqueza e influência para si mesmas. A questão é que existem muitos cultistas diferentes, muitas sociedades secretas diferentes, e isso cria combinações muito diversas. Mas todas estão tentando fazer a mesma coisa, alcançar uma escatologia. O terceiro elemento é que você precisa de certos indivíduos para impulsionar a sociedade em direção à escatologia das sociedades secretas. Essas pessoas são como agentes patrocinados por essas sociedades. Historicamente, esses indivíduos incluíram Júlio César, Napoleão, Hitler e Stalin. Hoje temos Putin. São agentes, ou talvez figuras messiânicas, ou até bodes expiatórios, que as sociedades promovem para avançar uma determinada agenda. Lembrem que parece simples, mas não é, porque existem diferentes ocultistas com diferentes ideias e diferentes sociedades que competem entre si, promovendo diferentes indivíduos para realizar sua visão particular. O que move esses indivíduos, Júlio César, Napoleão, Hitler, Stalin, Trump, Putin? Suas motivações revelam como transformar ideias em realidade. É que eles próprios acreditam ser os verdadeiros filhos de Deus, o verdadeiro Messias que vai conduzir o mundo para as sociedades secretas, os chamam de idiotas úteis. Essa é uma estrutura para entender o movimento da história. Uma outra forma de enquadrar isso. Na sociedade existem diferentes agrupamentos: política, finanças, ciência, religião, forças armadas. Cada uma dessas disciplinas tem uma diversidade de comportamentos e sistemas de crença. Em cada uma delas existe uma minoria extrema que busca poder, ordem e controle. As pessoas que amam poder, ordem e controle em todos esses campos diferentes vão se aproximar e trabalhar juntas para alcançar esses objetivos. É isso que chamamos de sociedades secretas, porque estão unidas por um interesse comum. Com o tempo, à medida que a sociedade cresce e esses campos se expandem, criando maior diversidade, essa convergência se torna ainda mais forte. Por quê? Porque esses campos não conseguem se coordenar entre si, mas as pessoas dentro dessa convergência conseguem. Isso lhes dá uma vantagem enorme, a capacidade de alcançar poder, ordem e controle de forma muito mais eficaz. Algo interessante. À medida que a sociedade declina, tornando-se mais burocrática, grande demais, corrupta demais, essas sociedades de fato se tornam mais poderosas, porque conseguem se manter coesas. A competição entre sociedades secretas. Uma vez formadas, há um número enorme de sociedades secretas diferentes. Um indivíduo pode integrar várias ao mesmo tempo. Elas podem ter origem em ter frequentado a mesma escola, ter crescido na mesma religião, ter laços familiares. São combinações diversas, e essas sociedades competem entre si. Os critérios de competição são 3: legitimidade, autoridade e unidade coesam. Por que você é mais legítimo do que outras sociedades secretas? Por que você tem mais autoridade e expertise? Por que você é mais unificado? Para resolver esse problema, as sociedades secretas vão ao passado e reimaginam a história para mostrar que estão conectadas com a totalidade da história. Elas dizem: não começamos hoje na nossa escola, somos conectados aos maçons, que são conectados aos templários. Elas criam uma cosmologia que explica suas origens e, obviamente, quanto mais longe se vai no tempo, mais legítimas e autoritativas se tornam. É por isso que as pessoas acreditam que essas organizações remontam a Roma ou até a Babilônia. E o que permite que se acredite nessa continuidade é o fato de que as elites em cada época se comportam da mesma maneira. Todas buscam poder, ordem e controle. Os que vencem, os viciados em poder. Os que vencem têm 3 características. Primeiro, são viciados em poder, obcecados, farão absolutamente tudo para obter mais poder. E o poder é expansivo e totalizante, eles não conseguem parar de buscar mais. Comportam-se de uma maneira que parece que estão possuídos por demônios. E de fato adoram demônios. A razão é que eles adoram todos os deuses em busca de compreensão. Estão em busca dos maiores segredos do universo. Então são de mente aberta. Adorarão Lúcifer, Bafomete, Osíris, Ísis, buscam todas as possibilidades. Agora entendemos como o mundo funciona literalmente. Ao longo da história, as elites se comportaram da mesma forma. E mesmo brigando entre si, estão avançando uma agenda que concentra poder nas mãos de poucos, dando a impressão de que é uma agenda contínua, controlada por um grupo reduzido.